pessoal, tudo bom? Meu nome é Carolina Costa e nesse canal a gente fala sobre lei da atração, expansão mental e vários outros assuntos além da dimensão física, tá? Então vamos lá, hoje eu queria falar para vocês, fazer um apanhado sobre o que é a lei da atração, né? E a lei da atração diz que ideias semelhantes se atraem, que os nossos pensamentos eles têm uma velocidade, que os nossos pensamentos eles existem como energia, né? E daí as vibrações fazem com que eles se afinizem entre si. E nós todos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nós somos energia, né? Até a nossa fala tem energia, quando a gente sente um cheiro, é uma energia, e todas essas energias têm uma vibração. E nós não somos o que nós pensamos, né? A gente é uma consciência que cria pensamentos, assim como nós criamos várias coisas. E os pensamentos que nós criamos, eles acabam tendo vamos dizer assim, uma vida própria, eles passam a existir além de nós, né? Como, inclusive, criando esses pensamentos coletivos, né? Que são fora de nós. Então, o legal que o Abraham fala é isso, que cada pensamento nosso, ele tem uma velocidade, ele tem uma aceleração, uma intensidade, e que quanto mais a gente repete aquele pensamento, mais a velocidade dele fica mais alta, né? Ele chama isso de momentum. Então, igual na física, que existe um momentum, que é aquele momento, a intensidade que você vai ter que dar de força para aquilo começar a entrar em movimento, é o momento em que acontece também nos nossos pensamentos. Ele explica que é legal quando tem uma ladeira. Então, ele sempre conta que a Esther estava, eu não lembro se era na Califórnia, mas um lugar onde tem muitas ladeiras, e a Esther estava numa ladeira daquela, e ela ficou pensando, nossa, como difícil dirigir nesse lugar. E aí o Abraham fala, então vamos usar essa ladeira pra gente pensar no momento, né? E ele fala assim, vamos supor que eu colocasse um carro no alto da ladeira e tirasse o freio de mão e o carro ficasse parado lá no alto da ladeira. Mas se eu desse uma empurradinha na traseira do carro, ele ia começar a descer a ladeira. Mas se eu chegasse correndo na frente do carro, naquele mesmo momento, eu talvez conseguisse segurar o carro. Mas se eu for parar lá embaixo da ladeira, no fim, e for tentar segurar o carro vai estar já numa velocidade, numa aceleração grande, e o carro não ia passar por cima de mim. Eu não ia mais conseguir segurar. Então, mais ou menos é isso que acontece com os nossos pensamentos. Nós temos o momento, a velocidade, a direção e o sentido também dos nossos pensamentos. Então, existe um pensamento que tem um sentido mais de amor, e outro pensamento que tem um sentido mais de ódio, um pensamento que tem um sentido mais de paz e um pensamento que tem um sentido mais de preocupação. E assim como o pensamento, essa velocidade ou esse carro que está andando na ladeira, o nosso pensamento, quando ele já entra numa velocidade, quando ele já ganhou um momento e quando ele já está numa velocidade alta, é super difícil da gente mudar. Então, por exemplo, se você já está num sentido, pensando num trem, o trem já passou pelo momento, já está na aceleração e já está numa velocidade alta. Quando a gente vai, vamos supor que ele está no sentido do ódio ou no sentido da preocupação, e você quer ajudar essa pessoa ou você quer transformar, fazer com que essa pessoa vá para o sentido da paz, para o sentido do amor, para outro sentido do que ela está indo. É muito difícil porque a velocidade está alta. E para mudar de direção, o trem vai ter que ir parando aos poucos, para depois ele mudar de direção e começar a andar ao contrário. Então, é difícil a gente mudar, assim, as velocidades dos pensamentos que a gente está andando, né? Isso é interessante para a gente pensar no nosso dia a dia, que não só nós temos esses pensamentos que já estão numa velocidade avançada, mas as outras pessoas também. Então, às vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar o pensamento do outro e não tem como, porque o outro já tá numa velocidade alta com o pensamento dele, as opiniões dele já estão bem formadas. É lógico que existe a possibilidade, então a pessoa vai ter que refletir, vai ter que dormir sobre aquele pensamento para depois ela mudar de direção. Então, por isso que a gente fala, né? Espera, aguarda,
pensa um pouco sobre isso, porque daí você vai ter que pensar, diminuir a velocidade daquele pensamento para inverter o lado e começar a pensar diferente. Então, isso está relacionado com a lei da atração, a velocidade dos nossos pensamentos. E as crenças que nós temos, aquilo, tudo que a gente acredita, nada mais é do que um pensamento repetido. Então, o Abraham sempre fala isso e bate nessa tecla. As nossas crenças são pensamentos repetidos, nada mais do que pensamentos repetidos, que a gente pode mudar a qualquer momento. Às vezes um momento tá alto, então a velocidade daquele pensamento tá enorme, mas não é por isso que a gente não pode mudar, né? Não é porque um trem tá indo numa direção que a gente não pode fazer com que ele vá para outra direção. A gente faz isso sempre. Então existe a possibilidade. Então essa aqui é a dica que eu queria passar, que os pensamentos eles têm velocidade. O Abraham chama de momentum dos pensamentos. E analisa agora os nossos pensamentos, analisa os seus. Eu sempre analiso os meus pensamentos. E quando a gente tem uma conversa, que a gente está conversando com alguém sobre um assunto determinado, como que os nossos pensamentos estão rápidos e como que a gente está emitindo 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo sobre aquele assunto, com alguma intenção ou andando por alguma velocidade em algum sentido. E às vezes a pessoa fala outra coisa pra gente e aquilo, se tá em outra vibração a fala daquela outra pessoa, ela bate que nem no trem andando lá, bate, ele volta e não vai acontecer nada, não vai entrar na velocidade do trem. Então, mais ou menos acontece isso numa conversa que você tá só tendo a opinião de um lado e a outra pessoa tá dando a opinião do outro. Você tem que desacelerar e daí que entram várias meditações, que entram vários exercícios mentais pra gente relaxar numa vibração ou numa vibração mais alta, né? Mas num estado mental de menos velocidade, pra gente conseguir acalmar os pensamentos, ficar mais leve com os pensamentos para entender o que as outras pessoas estão falando, tá? Então, essa é uma ideia muito legal e eu queria passar para vocês. Me conta aqui o que vocês acham, tá? Beijo!